Primeiro, para a gente conseguir se preparar para o que a gente precisa enfrentar, a gente precisa entender a diferença entre uma situação e um predicamento e um problema. Um problema tem solução. A crise energética do nosso tempo não tem solução. E isso talvez esteja no centro do trabalho de muitos pensadores, de pessoas que vêm agindo e criando alternativas para essa situação há bastante tempo. Eu digo alternativas porque, de novo, não tem solução. Dentro do meu trabalho, vocês vão ver, em outros momentos, eu menciono a questão do dinheiro. Toda vez que a gente usa o dinheiro, implica um acesso à energia. Isso, inclusive, é um trabalho também do Nate Higgins, que é um economista ecológico muito ativo no nosso tempo, eu tenho falado sobre ele bastante. Então, nós não vamos resolver essa situação. Nós precisamos lidar com ela, é diferente. Nós também não vamos conseguir lidar com essa situação só com o dinheiro, porque o dinheiro implica, se eu preciso de cada vez mais dinheiro, eu preciso de cada vez mais acesso à energia para fazer esse dinheiro funcionar. E um dos problemas do nosso tempo é que a energia está cada vez menos disponível. E isso vai ser uma constante daqui para frente. Por quanto tempo a gente não sabe, mas o declínio energético já é real, já é uma situação clara, evidente no nosso tempo. Todos os conflitos que a gente está passando são em função disso. E a tendência é piorar. Então esse é o primeiro passo, a gente precisa entender que é uma situação e não é um problema. A gente não vai resolver, a gente vai ter que, em vários aspectos, a gente vai ter que criar alternativas e se adaptar. Quem fizer isso primeiro vai ter várias vantagens. A gente pode escolher as coisas que a gente vai se adaptando no começo e ter o trajeto de adaptação e o trajeto de construção de alternativas, escolhendo o que é mais gostoso para a gente a cada momento, ao invés de deixar para a última hora e talvez ter que fazer essas adaptações e adotar alternativas no que é mais doloroso em uma situação onde essa alteração de comportamento nos foi forçada goela abaixo. É preciso entender, é preciso estudar, é preciso ter alfabetização ecológica e energética. Um pouco do que eu falei aqui agora é sobre essa alfabetização energética. É preciso que a gente entenda que a complexidade das nossas famílias, dos territórios, dos lugares, dos ecossistemas, dos biomas, aonde a gente vive ou para onde a gente quer ir viver para se preparar melhor, também tornam essa situação ímpar. Cada família vai ter que enfrentar isso de acordo com complexidades completamente únicas. Eu chamo isso de digital de complexidade, né? Cada família em um território, em uma casa, em um lar, tem uma complexidade única que não se repete em lugar nenhum. Para a gente entender sobre isso, a gente tem algumas pessoas no nosso tempo. Recentemente eu falei do trabalho do David Snowden e eu falo bastante do trabalho do Alan Savory. Os dois lidam com como nós podemos lidar com complexidade. Para as coisas complexas, os especialistas não são muito úteis. As propriedades que emergem de cada contexto específico, de cada digital de complexidade, ou seja, o que funciona para cada contexto específico, precisa surgir a partir de dentro daquele contexto. Então a gente precisa estudar o gerenciamento holístico para fazer isso e as abordagens de pensamento sistêmico que lidam com o gerenciamento, com a gestão de coisas complexas. A partir da identificação desse nosso contexto único e intransferível, nós precisamos tomar algumas decisões acerca do tipo de território onde a gente quer viver, urbano, rural, periurbano. A gente precisa tomar decisões acerca de que tipo de qualidade de vida a gente quer manter, se a gente está disposto a trabalhar cada vez mais sem garantias de que isso vai surtir um efeito para controlar as qualidades de vida como são determinadas pela economia vigente, ou se nós vamos fazer uma investigação mais profunda e entender quais são os valores mais importantes para a gente, quais são as qualidades de vida mais importantes para a gente, o que realmente importa, o que é inegociável em termos de afeto, de cultura,
em termos de dimensão social, em termos de contato e intimidade com a natureza, dimensão ecológica, e em termos de viabilidade. E a viabilidade não é só dinheiro. A viabilidade, como eu venho falando, são um conjunto de alternativas que nós adotamos para construir dignidade, resiliência, autonomia, saúde, e não só com dinheiro, mas com comportamentos, com tecnologias, com associações cooperativas e a partir do fluxo solar energético e não do estoque de combustíveis fósseis. Então, fazendo essa investigação profunda do nosso contexto, que é único, a gente começa a ter mais possibilidade de escolher um lugar, saber se a gente vai ficar onde a gente está e melhorar esse lugar, saber se a gente vai se associar com outras pessoas para conseguir garantir acesso a um território, saber se a gente vai desapegar e talvez se lançar em movimento, né? Viver de forma muito minimalista e se lançar em movimento. Na semana passada ou na semana retrasada eu falei um pouco do trabalho do David Holmgren, ele fala sobre esses quadrantes, né? A matriz de controle e relocalização que ele trabalha no retrosubúrbia. Então, a partir do nosso contexto, a gente tem essas decisões a serem tomadas. A gente faz um inventário dos nossos bens. Tem famílias que, se elas estiverem dispostas a morar numa chácara, num sítio, numa cidade menor, elas têm recursos o suficiente se elas desapegarem da noção de sucesso que as grandes cidades trazem para as pessoas. Uma noção de sucesso que é cada vez mais conforto, cada vez mais consumo, mas que vem com cada vez mais dependência. Essas famílias têm muitas chances de se preparar melhor se elas conseguirem desenvolver um relacionamento harmonioso entre as gerações e conseguir entender que os recursos que nós temos disponíveis hoje, eles precisam ter uso. O valor de uso do nosso patrimônio hoje está diretamente relacionado com a capacidade que ele nos traz de ter acesso ao alimento, de ter acesso à água, de ter acesso a um lugar onde a gente consegue construir autonomia. Isso é valor de uso. Muitas famílias com imóveis e com alguns bens, até muitas vezes não muito caros, estão apegadas com a noção de valor de especulação. Eu não vou vender agora porque vai valer cada vez mais lá na frente e aí eu vou poder vender e fazer um dinheiro maior com isso. Essa espera entre o que vale hoje em termos de uso para a gente se preparar e o que pode vir a valer numa economia de especulação é arriscadíssima, porque a gente pode ter um colapso cada vez mais grave e com isso esses bens talvez não valham nada e a gente tenha perdido a janela de tempo para agir. São escolhas familiares, mas dentro de escolhas saudáveis e relações harmoniosas, a gente pode juntar recursos. E isso é real desde as pessoas que têm mais bens até as pessoas que têm muito poucos bens ou que não têm bem nenhum, mas que elas podem se juntar em força de trabalho. Famílias com várias gerações, talvez não precisem de uma pré-escola, talvez não precisem de uma babá. A gente pode trocar serviços e se apoiar de uma forma muito mais eficiente e usar essa capacidade de trabalho que sobra para preparar um futuro onde a gente é menos dependente, de novo, das variações econômicas e da crise energética. Com isso em vista, a gente tem que avaliar se a gente está disposto a mudar para longe, para perto, se a gente tem dependências, vulnerabilidades, eu preciso estar perto de um hospital ou não, eu preciso estar sempre perto de uma farmácia ou não, eu preciso estar perto de uma escola ou eu consigo fazer uma educação domiciliar ou eu consigo talvez matricular o meu filho numa escola pública rural e eu estou disposto a complementar a educação dele em casa. São decisões de avaliação das nossas dependências e vulnerabilidades. Isso também precisa ser feito com muita profundidade. O que a casa propicia, o que o terreno propicia, a região, uma cidade pequena, uma casa solta numa cidade menor, uma chácara, um sítio, como eu falei. A partir dessa mudança, a gente precisa pensar a necessidade de estudar o planejamento rural ou o planejamento das propriedades com base no desenho ecológico. Eu trabalho muito com a escala de permanência da linha-chave, foi criada pelo Yomas, um australiano, mas para pequenas propriedades, chácaras de 5.000 metros, talvez 2 hectares, um módulo rural mínimo, é muito importante que as pessoas estudem o desenho permacultural.
Eu estudei muito também, mas não compõe tanto a minha caixa de ferramentas para o planejamento, né? Mas para propriedades menores é muito importante. Você não precisa fazer curso sobre tudo para começar a criar autonomia. Você precisa começar a praticar as coisas que trazem autonomia. Você precisa começar a multiplicar o seu iogurte, fazer um queijo em casa, fazer uma conserva, fazer um fermentado, ter um pouco de galinha, ter talvez umas ovelhas ou umas cabras de leite. Se a área é um pouco maior, você pode talvez ter umas vaquinhas. A questão é que a gente precisa ter condição de construir soberania alimentar. A soberania alimentar não é sobre cursos de um ou outro sistema específico, ela é sobre como integrar todos os elementos. De novo, quando a gente parte para o rural, a gente precisa pensar o planejamento de forma integral. A gente precisa pensar a água, porque a água traz autonomia energética, inclusive. A gente precisa pensar as estradas, a gente precisa pensar como que a gente faz os sistemas de produção, aonde que a gente coloca, por que a gente coloca, quais são os que têm menos manutenção, quais são os que têm uma carga de manutenção que combina com a nossa força de trabalho, com a nossa idade, com a nossa saúde, com a nossa capacidade de contratar pessoas ou não. Nós precisamos pensar aonde a gente coloca as edificações numa propriedade para que as edificações sejam uma melhora naquele território e não uma degradação. A gente precisa pensar como a gente atua com cercas e subdivisões de maneira harmoniosa com o relevo, com a propriedade como um todo. E a gente precisa ter uma capacidade de melhorar o solo, também sistêmica. A gente não melhora só o solo onde a gente planta, a gente precisa melhorar e cuidar de todo o solo que a gente pisa. Então a gente precisa saber desenvolver métricas e indicadores que revelem para a gente a saúde da propriedade. Então, tem todo um caminho que a gente precisa desenvolver e não tem como a gente copiar esse caminho, que é uma dificuldade das pessoas do nosso tempo. A gente está tão assoberbado com uma quantidade de informação enorme que a gente fica tentando facilitar. Poxa, me dá um passo a passo, me dá um resumo, me dá as 3 coisas que eu preciso saber, as 7 coisas que eu preciso evitar, as 5 coisas que eu vou dominar o mundo com elas. Isso não existe isso. Dentro dessa rota, desse trajeto, desse caminho que eu trouxe para vocês hoje, cada um vai desenvolver estratégias, ações, alternativas e tomar decisões que são específicas do seu contexto. Esse trajeto que eu compartilhei com vocês hoje, ele é mais ou menos o que eu escrevi no livro O Meu Caderno de Ida para o Campo. E eu fiz também um programa chamado Programa Êxodo Urbano Urgente para as pessoas que querem traçar o plano estratégico, colocar ele em andamento e ter um acompanhamento para fazer isso. Com o que reverberou dos últimos vídeos, dos últimos trabalhos nas últimas semanas com relação a como se preparar para o que está acontecendo, eu recebi um feedback muito positivo, muitas mensagens, o pessoal muito carinhoso, muitas dúvidas. E uma das maneiras que eu tenho de apoiar vocês é ofertar para a gente seguir junto nesse sentido. Então eu abri uma turma, o programa Êxodo Urbano Urgente. São 8 módulos, onde eu passo mais ou menos pelo trajeto que eu compartilhei com vocês aqui agora. E aí, depois desses 8 módulos que estão gravados, a gente vai ter uma consultoria em grupo, onde eu vou atender vocês, tirar dúvidas e dar um feedback sobre o plano estratégico, sobre as principais decisões, enfim, sobre o que vocês traçaram de estratégia para a transição ecológica de vocês. É um convite para a gente caminhar junto, de toda forma, o alerta de como pensar e o que a gente precisa pensar e a ordem foi compartilhada aqui, mas se você quiser caminhar junto comigo, quiser um apoio para traçar esse plano estratégico e pensar as suas vulnerabilidades, as suas dependências e como navegar toda essa complexidade, o programa Êxodo Urbano Urgente é para você. E no final desse mês, eu faço esse encontro de consultoria em grupo, onde eu tiro as dúvidas de vocês. O programa, a inscrição para essa turma do programa vai estar aberta até quarta-feira, que é hoje, até às 11 da noite. Não deixa para a última hora, porque quanto antes você se organizar para participar, mais cedo a gente consegue marcar a consultoria em grupo, que vai atender todo mundo. Um bônus especial para vocês, assim como as outras turmas, quem se matricular nessa turma vai fazer parte do grupo que está apoiando a edição do livro, a publicação do livro, que ainda não está pronto, está um pouquinho atrasado, mas que sai em breve, e aí vocês vão ter acesso a esse livro também dentro do custo desse investimento para o programa Êxodo Urbano, para essa turma agora. Não perde, o link está na bio, vem comigo se você quiser andar de mão dada aí, se preparar de uma maneira mais assertiva, com mais segurança e sabendo navegar as complexidades do seu contexto que é único. Abraço, obrigado.